Hoje eu quero trazer um convidado que é muito peculiar, porque a gente fala o seguinte, né? Não, é muito difícil o profissional brasileiro trabalhar na Europa, e falo em termos de comissão técnica. Exportamos muitos jogadores, mas pessoas para trabalhar no staff técnico de um clube é muito difícil, por N fatores, e a gente vai debater ao longo desse bate-papo, mas o meu convidado é o William de Oliveira, que hoje trabalha talvez no maior clube da Rússia, um mercado bem complicado para os brasileiros por causa da língua, do idioma evidente, mas também por questão de clima. É um jogo diferente do que é jogado aqui no Brasil. E o William está com muito sucesso na Rússia. Então, é muito bacana ouvir o que o William tem a dizer. Uma coincidência, né, William? A gente estudou junto na Universidade do Futebol em 2015, em uma turma ali da gestão técnica, aquele curso incrível, que tem até hoje, cada vez melhor, né, esse curso. E eu estava lá com ele, a gente não se conheceu porque a turma era grande, né? Tem um grupo de WhatsApp até hoje. E aí eu vi o William, falei, caramba, o William de Oliveira já acompanhava a sua carreira, esse sucesso que você teve, William, aí na Europa, está tendo ainda na Rússia. Então, poxa, nada melhor do que trazer você aqui para o canal. E eu já te começo, William, perguntando, cara, como que as circunstâncias da vida te trouxeram a, neste momento, a gente grava aqui no dia 21 de fevereiro de 2022 essa conversa, como que hoje você está no Zenit da Rússia? William, grande abraço, obrigado por estar aqui, viu? Olá, Marcel. O prazer é todo meu. Como você bem frisou, a gente já tem uma amizade aí meio que desconhecida faz tempo, né? Desde 2015, quando a gente fez o curso. Eu acompanhava você também, acompanhava o seu programa, as entrevistas que você fazia. E, claro, é uma curiosidade, porque passou bastante tempo e aquele curso realmente para mim foi muito importante, porque foi bem o momento da transição minha de jogador para a carreira de treinador. Então, aprendi bastante coisa e foi muito legal também as amizades que a gente fez. Você disse, frisou bem que a gente tem até hoje o nosso grupo do WhatsApp. Claro que ele não está mais ativo como antigamente, mas sempre tem bastante coisa legal lá que a gente vê. Marcel, realmente, a gente nunca espera, né, o que acontece na nossa carreira. Por exemplo, eu vim para a Rússia no ano de 2009 como jogador ainda, né? Na época, eu já atuava no mercado exótico, que é a Sérvia, né? Fiquei na Sérvia durante 3 anos e recebi uma proposta para vir um clube aqui da Rússia que chamava Amkar Perm, né? Na época, eles iam disputar uma classificação de playoffs para a Liga Europa. E foi quando eu cheguei aqui na exótica também, Rússia, né? Mas para mim, a partir de 2009, já foi mais fácil. E eu te digo isso porque eu vim de um país já da Europa que facilitou minha adaptação, né? No caso, por exemplo, um detalhe que eu friso bastante, que é muito importante para os estrangeiros quando chegam na Rússia, é a questão do idioma. E eu, quando eu cheguei aqui, eu já falava muito bem o sérvio, que não é igual ao russo, porém tem bastante coisas parecidas. Por exemplo, o alfabeto, né? Eu cheguei na Rússia, eu já sabia pelo menos ler. Muitas coisas eu não sabia o que significava, mas pelo menos as letras eu já entendi. Então, para mim, foi facilitando e me ajudou nessa adaptação. É claro que daí comecei a jogar na Rússia como jogador. A princípio não tinha ideia de ficar tantos anos aqui. E só que as coisas foram acontecendo. Eu fui para um clube para outro, depois fui para um outro clube aqui da Rússia também chamado Dinamo Briansk, fui para o Khimki Yaroslav, até que eu me transferi para um clube de uma cidade chamado Ufa, que é uma cidade de certo destaque na Rússia, uma cidade grande, tem quase 2 milhões de habitantes, porém não existia futebol lá, né? Não tinha nenhum clube. E bem nesse ano que eu cheguei, a equipe estava na Série B, se comparado ao Brasil, né, para subir, e a gente conseguiu acesso com essa equipe para a primeira divisão da Rússia, que na época ninguém esperava, tanto que a gente não tinha nem estádio ainda aceitável para se jogar na primeira divisão. E aconteceu que a gente conseguiu subir, depois fizeram um estádio. E esse clube, por que que eu friso mais ele? Porque foi exatamente nesse clube que, depois de jogar durante 3 anos lá, eu, como jogador, um jogador até jovem, né, com 32 anos, já resolvi encerrar minha carreira e entrar na comissão técnica, que para muitos seria uma decisão muito difícil, porém foi mais pela questão de adaptação mesmo. Isso foi em 2014, meados de 2014, é, porque minha família aceitou muito bem também, claro, e eu já não estava cansado um pouquinho também dessas mudanças de país. E como a gente já estava bem adaptado à Rússia, resolvemos mudar totalmente. E, claro, foi uma maneira de se manter no futebol, se manter
no futebol de alto nível, porque como jogador, você sabe, vai chegar na idade, a gente já tendo que correr mais, a gente já não consegue correr mais, fica sempre correndo menos, então aí eu já não queria mais voltar para a segunda divisão, então tomamos a decisão e no meu ponto de vista agora, Marcelo, isso aí com certeza foi a melhor decisão da minha vida. William, aí que tá, né? Claro que eu sou eu e minhas circunstâncias, né? O ser humano é assim. Você controla algumas situações, mas outras elas são aleatórias, isso é inevitável. E você jogou, né? Você foi jogador, estava na Sérvia, depois foi para a Rússia, um caminho até natural. Agora, você está no Zenit, como eu falei, William, talvez o maior, se não o maior, um dos maiores clubes da Rússia. Você está no mais alto nível europeu. Você saiu de uma Champions agora, você pegou a Juventus da Itália, você pegou o Chelsea, você ficou em terceiro no grupo e vai jogar agora a Liga Europa. Então eu estou falando aqui do que há de melhor na Europa e você está nesse contexto, você está inserido nesse ambiente. Na sua opinião, de dentro, porque tem poucos brasileiros, William, repito, você jogou na Rússia, o caminho foi te levando. Mas a gente não vê jogadores que atuaram tomando esse caminho também. É uma decisão própria, é uma falta de competência que o profissional não vai adquirindo, não tem interesse, não quer. O jogador pode jogar na Rússia e não querer aprender o idioma, por exemplo, você aprendeu. Enfim, na sua visão de dentro, por que tem pouquíssimos brasileiros em comissão técnica, em staff na Europa, William? Olha, Marcel, é difícil explicar, né? Porque, por exemplo, o que que eu tinha na minha mente, o que que eu pensava? Em todos os países que eu joguei em 3 países diferentes saindo do Brasil, né? Eu joguei no México durante 1 ano, que, claro, a adaptação é mais fácil. Eu joguei na Sérvia. Na Sérvia eu precisei ralar porque eu não tinha nem amigo, não tinha ninguém, e também aprendi o idioma. E na Rússia não foi diferente, né? Eu acredito que o principal de tudo, você tem que entender o país, entender a mentalidade das pessoas que te cercam, né? Por exemplo, quando eu cheguei na Rússia, eu achava essencial ter que falar o russo, porque as pessoas te respeitam melhor, sabe? Não que eles não te respeitam você sendo estrangeiro, porém elas te aceitam melhor quando você tem a vontade de aprender, de falar o idioma deles e de se comunicar com eles, porque para eles também é interessante saber de nós, sabe, Marcel? Não é questão que você está no país deles, eles querem saber como é que é no Brasil, como é que é o jogador, como é que um jogador, por exemplo, começa jogando no Brasil, as categorias de base, quais são os campeonatos. Então, para eles também é interessante. E você poder se comunicar com as pessoas, isso é muito importante. Claro que o que dificulta também é um pouco do clima, é um pouco da mentalidade das pessoas, porém, a gente tem que se adaptar, né? É o que a gente quer, então, muitas coisas você acaba mudando dentro de si também. Por exemplo, muita coisa da nossa cultura, eu mesmo, esse foi um erro meu, Marcelo, quando eu cheguei na Rússia, claro que a gente tem uma diferença de qualidade técnica, isso eu dizendo como jogador, né? E a gente acha que a qualquer momento a gente pode demonstrar essa nossa técnica que vai ser suficiente. E as coisas não são assim, eles não vê desse modo. Se você for um jogador técnico, excelente. Porém, antes de tudo, você tem que mostrar que você é um jogador que ajuda o clube, com vontade, com determinação nos treinamentos, entendeu? E isso que acontece, muitas vezes as pessoas não aceitam isso, acham que por ter muita superioridade técnica, isso vai ser o suficiente. Isso, pelo contrário, prejudica, porque faz com que você pense que vai se sobressair sobre os outros jogadores, o que não acontece. E claro, eu sempre tive muita vontade de aprender, Marcelo, eu sempre tive muita vontade de aprender, tanto que ainda como jogador sempre me interessei por tática, por que a gente faz esse exercício, por que a gente faz aquilo. Sempre fui um cara interessado, sempre me comuniquei com os treinadores, e eu acredito que foi esse o primeiro motivo pelo clube, o UFA, né, me convidar para trabalhar na época na comissão. Eu não tinha nem licença, não tinha nada. Eles, a princípio, sabe como que eles me colocaram na Suma? Me colocaram como administrador, que era o cara que levava as coisas, entendeu? Para mim poder ficar sentado no banco. E claro é que eu tenho sangue brasileiro, sou um cara muito ativo, muito participativo, e as coisas foram saindo. Entrei na faculdade na Rússia, terminei a faculdade de Educação Física, que era uma vontade minha também, de sempre ter um nível superior, né? A partir daí, depois, quando eu entrei de vez, eu fiz o curso, como a gente frisou, da Universidade de Futebol. Na Rússia, depois também entrei fazer as licenças da UEFA também, pelo sistema. Não é fácil, porque é em russo, né? Você tem que escrever, além de poder falar, você tem que escrever e tudo mais. Mas é assim, você tem que ser interessado, Marcelo, você tem que querer bastante, você tem que a cada dia querer estudar, aprender. Por exemplo, aqui a gente sempre está em conversa, a gente vê outras equipes, a gente vê os jogadores. Hoje em dia, se você me perguntar, claro que
já fazem quase 12 anos que eu estou aqui, eu conheço muito mais todos os jogadores russos do que os jogadores brasileiros. Então, eu acho que mais, antes de tudo, é você, primeiro, aprender a respeitar a cultura e o país onde você está, e segundo, é ter sempre vontade de aprender e se superar, buscando sempre melhorar. Ô, William, e também uma coisa que me intriga, né? Assim, tem juízo de valor, mas é um fato. Não tem nenhum técnico brasileiro trabalhando nas principais ligas europeias. Nenhum. Tem um preconceito, William, ou de repente é uma falta de competência, é uma falta de adaptabilidade? De novo, falando sobre ideias e não sobre pessoas, né? Porque, por exemplo, tem argentinos trabalhando, né? Você pega o Marcelo Bielsa, você pega o Simeone, você pega o Pochettino, o próprio Sampaoli agora está na França, né? Mas o Galhardo, por exemplo, não teve uma proposta ainda grande, né? E ele ganhou tudo aqui no River. Os brasileiros têm um certo preconceito, William, porque nenhum técnico vai daqui para ir para a Europa? Ou você acha até o contrário, o técnico brasileiro se acomodou e agora que a gente caminha com as licenças, né, agora que a gente vai criando uma escola de treinadores, e você sabe melhor do que eu, a escola argentina, uruguaia, chilena já existe há muito mais anos. Enfim, William, qual que é a sua visão aí de dentro, cara? Por que nenhum brasileiro chega no mais alto nível europeu? É uma via de mão dupla? É o mercado que enxerga não muito bem os brasileiros e nós, falo como brasileiro, os profissionais, os técnicos brasileiros também não vão atrás das competências necessárias? Olha, Márcio, eu acho que é um pouquinho de tudo, né? Tem também essa questão da gente ter ficado um pouquinho para trás, né? Na questão do aprendizado, das tendências, né? Outra vez, a gente fala sobre os vícios, né? O Brasil, a gente tem esse vício de achar que só com a qualidade técnica a gente vai sempre superar todo mundo, que a gente precisa ter o cara que dribla, a gente precisa ter o cara, o 10, a gente precisa ter, sabe, esse tipo de filosofia que hoje em dia a gente que trabalha, como você disse, no alto nível da Europa, é bem complicado e difícil de você exercer, né? E também, claro, essa questão de a gente sempre buscar as tendências, né, do futebol de uma maneira mais rápida. Por exemplo, no Brasil, a gente parou no tempo porque a gente sempre achava, na minha opinião, claro que eu não sou Sim, sim. especialista, mas eu acho que a gente parou um pouquinho no tempo exatamente nesse momento aí de buscar um pouquinho de fora também, porque o futebol europeu ele foi evoluindo, né? E a gente meio que parou no tempo nos últimos, digamos, já uns 20 anos, né? Que foi quando a gente ganhou a última Copa. Falta também, claro que a gente não pode negar que tem um pouquinho de preconceito, mas é que hoje em dia, né, Marcel, a mídia, as notícias, as redes sociais, é muito fácil você buscar informação e saber sobre a pessoa, sobre o trabalho, sobre o método de treinamento de qualquer treinador, que você no mundo inteiro, né? Então, claro que os clubes europeus eles procuram as pessoas para trabalhar nos clubes que se adaptam às suas filosofias. E geralmente nessa questão aí a gente tem ficado um pouquinho para trás. Claro, não quero dizer que a gente é errado. De repente a gente pode até certo, mas é que eles preferem aqueles profissionais que se adaptam melhor ao que eles querem nos seus clubes. Por isso que o treinador brasileiro ele ficou um pouquinho para trás. Claro que na nossa época mesmo, quando a gente fez o curso, já tinha essa tendência aí para ir melhorando, né? Para a gente tem que estudar, não importa se é jogador, se não é. A gente também tem esse problema de jogador achar que sabe tudo. Eu nunca pensei dessa forma. Claro que eu nunca fui um jogador de nível top, de jogar em clubes grandes do Brasil fora, mas eu nunca achei que eu sabia tudo, né? Que por eu ter jogado, que eu poderia dar aula para uma pessoa que não jogou e achar que eu ia me sobressair. Então, eu acho que falta um pouquinho também em nossos treinadores mudar um pouquinho também esse modo de ver, achar que nosso Brasil é tudo perfeito, porque as coisas não são assim, né, Marcelo? A gente sabe que fora é muita concorrência, tem bastante gente brigando por tudo, e que a gente também tem que dar um passinho, a gente tem que rever alguns conceitos do nosso aprendizado, do nosso futebol, que precisam ser melhorados para a gente também tentar evoluir, assim como os treinadores. Não, com certeza, né, William? E assim, se os técnicos brasileiros não estão indo para a Europa, muitos estão perdendo o mercado aqui, mercado doméstico, né? Você deve estar acompanhando aí. Os europeus que estão vindo aqui estão dominando. As últimas 3 Libertadores foram vencidas por portugueses, né? Eu não sei se fala disso aí na Rússia, como que você enxerga isso? Por exemplo, alguns técnicos que tinham mercado estão há um bom tempo parado, né? Não conseguem emprego em Série A e Série B. Esses profissionais que vêm de fora. E aí, William, até, cara, como você está na Rússia, você acha talvez que o europeu, de maneira geral, ele tem um perfil, de maneira geral, sempre tem exceção, evidente, mas uma adaptabilidade maior do que o brasileiro? Tem um pouco disso também, William?
Olha, pode ser que tenha sim, viu, Marcelo? Sabe por quê? Você frisou bem, né? E esse também acontece aqui na Rússia, porque eu estou falando não sobre somente a Rússia, estou falando pela Europa em si, né? Porque na Rússia também, por exemplo, o único clube de expressão agora russo que somos nós, Zenit, é o único que tem um treinador russo. O resto, por exemplo, o Spartak está sempre com estrangeiro. O CSKA, agora que botou um ex-jogador, mas sempre também, antes de sempre ter alguns treinadores estrangeiros, lembra que o Zico trabalhou. O Krasnodar, que é um clube que tem uma estrutura fantástica aqui na Rússia, contratou agora um treinador alemão. O Dinamo de Moscou está com um treinador alemão. Então, esse problema atinge a Rússia também, porque eles estão buscando treinadores de fora para trabalhar. E é o que aconteceu agora também, está acontecendo no mercado brasileiro, bastante treinador português. Eu acredito exatamente por isso, sabe, o Marcel, essa maneira de trabalhar. Porque no Brasil, geralmente, os jogadores veem os treinadores brasileiros como daquele jeito que eles gostam de levar, gostam de ser, né? E exatamente isso. Está tendo uma mudança, tem que haver uma mudança, na verdade, na postura dos jogadores também. A gente está falando sobre o treinador, mas a preparação dos jogadores, por exemplo, desculpa se eu vou ser muito crítico, eu estive no fim do ano agora no Brasil e fui ver alguns jogos da Copa São Paulo, né? Ver alguns garotos. E você vê, claro que eu não vou entrar no mérito outra vez da qualidade técnica de nada, mas você vê, por exemplo, no aquecimento dos jogadores, você vê que é um jogador que está totalmente não preparado para o jogo. É um jogador que está pensando que ele já ganhou uma Copa do Mundo. Então, daí você já vê que tem esse problema de trabalhar com os jogadores brasileiros. O que acontece, no meu modo de ver? Trazendo um treinador europeu, os jogadores brasileiros não o conhecem e tem que trabalhar mais com ele. Claro que a metodologia de trabalho dele também é diferente. E ele vai impor isso para os jogadores, não importa se é fulano ou cicrano, entendeu? E é o que está acontecendo. Por exemplo, leio reportagem de começa a pré-temporada, o treinador tal, botou os jogadores para correr, e isso aqui, para nós, é normal. É uma pré-temporada como qualquer outra. Para o Brasil, isso daí é uma coisa excepcional, entendeu? Então, acredito que isso aí tem acontecido também com os jogadores brasileiros, precisa haver essa mudança, até na preparação dos jogadores mais jovens também, né, Marcel? Para ter uma mudança de postura um pouquinho, porque a gente aqui, quando vamos contratar os jogadores, nos últimos anos, vocês estão vendo que a gente tem contratado bastante brasileiros, mas a gente tenta estudar todos os fatos de todos os jogadores, como foi na categoria de base, quem é amigo, o que faz, família, porque é essencial, o jogador tem que estar preparado para jogar nesse nível. Cara, o William, que você falou é muito rico. E assim, né? Eu cobri treino por muitos anos e é cultural, né, William? Aqui o jogador treina de qualquer jeito, cara, de maneira geral, né? Treino de finalização, sei lá, um exemplo. O jogador chuta a bola lá no alto e dá risada, né? Você pega um treino europeu, é só entrar no YouTube da TV dos clubes, cara, você vê os jogadores ali num estado de jogo que a gente chama absurdo. Né, o cara tá de corpo e mente ali. E aqui não, aqui se treina de qualquer jeito, né? Na véspera do jogo, sim, uma intensidade maior, mas é cultural, né, William? E você viu na copinha, cara, o aquecimento dos jogadores, você já viu aí o que é? Uma malemolência, o cara não tá concentrado, você percebeu isso? Exatamente, Marcelo. Porque assim, a gente sempre exige aqui dos nossos jogadores, Marcelo, eu quero me incluir, porque eu comecei no Brasil, passei pelas categorias, eu era exatamente dessa maneira, entendeu? E aí que eu te falo, é uma questão de mudar a mentalidade. Porque se eu conseguir vir para a Europa, foi porque, em algum momento da minha carreira, eu falei, não, eu tenho que fazer as coisas diferentes, eu não posso assim, porque não está sendo mais aceito na Europa esse tipo de comportamento, entendeu? E foi exatamente isso. Você viu os jogadores aquecendo, mas parece que eles não estão se aquecendo para o jogo, eles estão se aquecendo para o torcedor, sabe? Que querem mostrar, que bate na bola, que vira a cara, e não é isso. E também o jogo que começou, começou o jogo, e teve um jogador que simplesmente deu um bico na bola. A bola, ele poderia dominar a bola, ele poderia controlar, ele poderia girar, ele podia começar o jogo. Ele deu um bico na bola para fora do estádio e ele comemorou como se aquilo tivesse sido a melhor jogada do planeta, sabe? Porque mais ou menos relou no jogador adversário e ele caiu. Então, sabe, é questão de conceitos, né? A gente quer que os jogadores mudem um pouquinho aqueles que ele vê de mais relevante no futebol, porque se para ele isso daí é relevante, com certeza para o futebol europeu isso daí não conta nada, entendeu? Que legal, William, que rico esse depoimento seu, cara, e faz todo sentido, é a mesma impressão que eu tenho acompanhando o dia a dia do futebol brasileiro aqui, desde 2004 que eu trabalho cobrindo os clubes, seleção brasileira, enfim, muito bacana. William, vamos entrar no case do Zenit agora, então, com mais profundidade, o seu trabalho aí no dia a dia.
que você faz como auxiliar, William? Qual o seu papel? Você analisa, você está dentro da metodologia, dentro da cultura, como que o Zenit trabalha, por que o Zenit cresceu tanto assim, por que o Zenit tem sido tão vencedor nos últimos anos e como que você está inserido aí nesse dia a dia, William, por favor. Olha, Marcelo, é muito legal falar sobre isso, porque eu volto um pouquinho antes, como que eu cheguei até o Zenit, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar no UFA, e no UFA foi o Semak, que é o treinador atual do Zenit, ele era auxiliar no Zenit, e teve uma troca de comando no UFA, né? Nosso treinador na época, que era um Goncharenko, ele foi assumir o CSKA e o Semak chegou para assumir o UFA. A primeira oportunidade dele de treinador também principal no clube da Rússia. Claro que se estudar um pouquinho do Semak, só para deixar claro, é um jogador que foi brilhante aqui na Rússia, capitão da seleção, 4 ou 5 vezes campeões com clubes diferentes. Então, um nome muito forte aqui na Rússia. E o que se ele e esse trabalho dele de UFA, quando ele foi para o UFA, né, a gente chegou e conseguiu se classificar primeira vez na história do clube no UFA para a Liga Europa também, né? E ele voltou para o Zenit já depois que o Mancini foi embora, ele voltou para o Zenit já como treinador principal. E o Zenit também, na verdade, apostou nele depois de muitos e muitos anos de treinadores europeus, né? Teve o Mancini, teve o Luchescu, antes disso teve o Vilas Boas, teve o Spalletti, e foi depois de muitos anos a aposta do Zenit no Semak. E fazia também muitos anos que o clube não ganhava. E quando ele foi para lá, depois de eu continuei no UFA mais meio ano, porque o clube não quis me liberar exatamente para a gente estar disputando a Liga Europa, mas depois disso houve o acerto e eu fui, né? E quando a gente chegou aqui, o Marcel, era um clube que tinha em contrato quase 45 jogadores. Ou seja, a gente teve que chegar, se organizar bem. Fazia tempo que o clube não se classificava para a Liga dos Campeões, bastante problema, bastante jogadores caros. E, claro, quando você não tem vitórias num clube desse, não ganha títulos, é uma pressão muito grande, né? Então a gente chegou, claro que o primeiro ano foi complicado, a gente teve que dar uma arrumada na casa. E obtemos o primeiro título, o segundo, o terceiro. Que ano foi isso, Duas William, vezes que você ganhamos. chegou? Que ano que foi? O Semak veio em meados de 2018, né? No 2018, no verão de 2018, e a gente ganhou a temporada 2018, 2019, depois ganhou 19, 20, 20 e Certo. 21. E, claro, depois de tantos anos, foi muito legal. O meu trabalho na comissão, Marcelo, é o seguinte: eu sou auxiliar, né? Eu auxílio em todas as partes de criar os exercícios para a gente fazer no treinamento. Eu sou meio que também essa comunicação entre o treinador e os jogadores estrangeiros, né? Até pelo domínio do idioma. Trabalho também na análise dos adversários e na análise dos nossos jogos, né? Porque, como eu te disse, a gente tem uma parceria muito legal, eu e o Semak, a gente se bate muito nas ideias, né? Claro que tem uma outra coisa que a gente discorda, mas enfim, a gente está sempre com a mesma ideia, então ele me dá total liberdade para mim simplesmente fazer análise do nosso jogo, passar para ele, depois passar para os jogadores. Se a gente está precisando trabalhar algum ponto específico, por exemplo, se a gente teve dificuldade em atacar posicionado, eu posso pensar em algum exercício que vai ajudar isso, tanto defensivamente também posso criar algum exercício que vai ajudar a gente defender melhor ou certo jogador, posso ter liberdade também para falar alguma coisa. Então, é exatamente por isso que eu falei com você, Marcel. Eu me sinto muito, muito útil ao clube e me sinto, sei do que eu posso, no que eu ajudo, e me sinto muito realizado com tudo que eu faço aqui dentro. Não, a experiência de auxiliar, William, ela é fundamental. Eu acho que todo treinador, né, ele devia passar antes por alguns anos como auxiliar. É uma bagagem que você ganha, independentemente de ter sido jogador ou não. Né? De repente o treinador veio da base, já quero assumir um profissional. Pô, se ele conseguir fazer a ponte, já tiver as competências, excelente. Mas se não, alguns anos ali como auxiliar só enriquece. Né? Claro que você não é o gestor macro do processo, mas você está inserido, está junto, está vendo, tomando decisão também, ajudando a tomar decisão, né? Então é incrível, William, parabéns, cara. E assim, você falou de treino, né? Eu sou apaixonado por metodologia de treino, eu não consigo ver, William, um jogo de qualidade sem ter um treino de qualidade, né, cara? Falei que observava muito treino aqui no Brasil, observa até hoje que agora com a pandemia a gente não está tendo acesso mais,
mas eu observava, né, se tinha alguma coerência, se o que eu via no treino, de repente, né, cobrindo ali o clube no dia a dia, se era transportado para o jogo, né, que é o que mais interessa, a transferência do treino para o jogo. Como que é no Zenit? Você tem uma metodologia, né, aqui com os portugueses vindo, se fala muito na periodização tática, né, que em Portugal já está há tantos anos ali, talvez o Mourinho tenha sido o precursor, né, mas enfim, quem estuda já conhece há muito tempo, mas está vindo de maneira geral para o torcedor a periodização tática, como veio quando o Domenech Torrente foi anunciado aqui no Flamengo, a questão do jogo de posição, né, que quem estuda já conhece, mas o torcedor de maneira geral não. Mas treinamento, William, tem uma metodologia que vocês seguem aí, ou é tudo de acordo com a cultura do clube, com o perfil de jogador que vocês têm? Não, Marcelo, claro, a gente tem um planejamento praticamente anual. Claro que tem algumas variáveis, né, dependendo, por exemplo, agora que a gente classificou para os playoffs da Liga Europa, de repente um jogo ou outro que a gente ganha, o tempo entre os jogos, mas sim, o nosso planejamento já, por exemplo, já está pensado até o meio do ano, até quando se acaba a temporada. A gente planeja tudo, temos sim essa periodização tática e também a gente tem o planejamento diário, né? Claro que, esse planejamento a gente tem as cargas, né? Por exemplo, a gente trabalha geralmente, se for comparar com uma semana completa, jogou no domingo, na segunda geralmente a gente faz a recuperação e a compensação, na terça é folga para todos. Na quarta a gente volta, faz um trabalho de para aqueles que jogaram ainda recupera um pouco mais, porém a gente já dá algum volume. Na quinta a gente faz a força com a potência. Na sexta outra vez a gente volta com o volume. No sábado a gente tira totalmente o pé. E no não, na sexta a gente tira totalmente o pé. No sábado a gente faz um trabalho já voltado especificamente para o jogo, né? Bola parada, alguma coisa assim. E no domingo novamente joga. E claro, os exercícios a gente tem como se diz, tem muitas palavras que eu esqueço em português, desculpa, porque tanto Ah, a gente trabalha tranquilo. tanto com uso, né? A gente tem uma pasta ou um planejamento de certos exercícios que a gente utiliza com mais frequência, né? Claro que, outra vez, dependendo da situação, por exemplo, a gente jogou no domingo, a gente viu que a gente atacou bem, por exemplo, fizemos os contra-ataques de maneira perfeita, porém, a parte de contra-ataque, na parte defensiva, a gente sofreu. Então, claro, no dia que a gente tem a oportunidade de volume, a gente trabalha exatamente esse aspecto que não foi tão bem no último jogo. Ou então a gente pode adaptar certos exercícios para o próximo adversário. Por exemplo, a gente já sabe que vai jogar contra uma linha alta, então a gente busca um modelo de jogo para atacar o espaço daquela linha alta, entendeu? Busca um exercício assim. Então, o planejamento a gente tem já completo, porém com algumas adaptações pontuais, dependendo, se foi como que a gente jogou o último jogo, ou dois, como será o próximo adversário. Que legal, William. E tem assim um jeito de jogar que você especificamente prefere? Porque eu imagino que uma coisa é criar uma ideia, um modelo na Rússia, outra coisa é criar aqui no Brasil, né? Se aqui dentro do Brasil jogar a Série A é de um jeito, a Série D é outra, imagina jogar na Rússia, né? Onde o clima é outro, onde a cultura é diferente, o torcedor quer uma outra um outro tipo de jogo, né? Como que é o modelo, William? Também parte de uma ideia principal ou vai de acordo com o jogador? Você falou muito bem, né? Vai depender também do adversário, é uma estratégia jogo a jogo que vocês usam. Como que é aí o jeito de jogar do Zenit? Olha, Marcelo, claro, a gente tem uns conceitos específicos, por exemplo, não importa contra quem, a gente sabe como atacar pelo lado, sabe onde a gente tem que se movimentar, a gente sabe como tem que se defender, independente do adversário, a gente tem alguns princípios defensivos e ofensivos que a gente utiliza sempre. Porém, claro, o sistema de jogo ele varia. E varia por quê? Pelo jogador que você tem na equipe. Por exemplo, eu citei o detalhe de quando a gente chegou aqui tinha 45 jogadores, então a gente tem que pensar num modelo de jogo que dê resultado com aqueles jogadores que você tem. Com o passar do tempo, a gente foi já contratando os jogadores que a gente vê que se encaixa no nosso modelo de jogo. A gente gosta bastante de jogar quando os jogadores, claro, têm nível para jogar isso, num 4-3-3, num 4-2-3-1 adaptado. Teve alguns momentos que a gente jogou aqui também com 3-4-3, né, conhecido, que está sendo bastante famoso agora na Europa. A gente já jogou também, mas mais pelas características de um ou outro atleta que, por exemplo, com dois zagueiros, você vai jogar uma Liga dos Campeões, a primeira vez que um Morata ou um Chiesa se movimenta nas costas, você tem que ter um jogador rápido, um jogador que aguente um contra um.
e isso faltou um pouquinho para nós. Então a gente adaptou um pouquinho, a mesma coisa que a gente fez contra o jogo contra o Chelsea também, que a gente puxou o nosso volante, conhecido também na América do Sul, Barrios, né, que jogou no Boca, puxou ele para zagueiro, que foi muito bem nessa posição. Mas o sistema de jogo que eu gosto particularmente, sim, é o 4-3-3, com jogadores que se adaptem a esse sistema. É um sistema que eu gosto bastante, até porque você consegue pressionar bastante durante todo o jogo, né? Tem um bom balanço defensivo e ofensivo, você pode ter a composição ali das zonas da melhor maneira possível, mas, porém, você precisa ter os jogadores que saibam como se movimentar nesse sistema, né, Marcelo? Que não é fácil, você precisa de bastante volume, você precisa de bastante jogador inteligente também, e, claro, precisa de uma defesa sólida que aguente principalmente os jogadores rápidos da equipe adversária. Ô, William, e falando de perfil de jogador, o perfil de jogador na Rússia, como que é? Fala assim, do russo mesmo, né? Quem é esse cara que sobe da base e chega num clube profissional? E até o estrangeiro, né? Porque assim, você está trabalhando hoje com dois brasileiros, né? O Claudinho e o Malcolm. São dois casos diferentes. O Claudinho, ele teve uma revelação um pouco tardia aqui no Brasil, né? E saiu do Red Bull Bragantino para jogar na Rússia. O Malcolm, ele já vem de um clube grande, que ele foi muito bem, que é o Corinthians, né? E aí já tem um pouco, uma diferença um pouco, né, William? Uma coisa é o cara surgir no Corinthians e ganhar projeção no Corinthians Clube de Massa. Outra coisa é, com todo respeito, o Red Bull Bragantino, por mais que o Claudinho tenha feito também base do Corinthians, mas não se firmou no Corinthians. É curioso isso, né? Ele teve que rodar, aí jogou muito aqui no Bragantino, muito mesmo, né? O Campeonato Brasileiro que ele fez 2020, né, que terminou em 2021, que a pandemia deixa a gente maluco com data, foi absurdo, ele jogou demais. Não à toa ele foi para a Olimpíada, jogou demais o Claudinho, né? Mas assim, só comparando, o Malcolm ele teve uma revelação, né? Ele saiu para o futebol mais jovem, né? Teve uma maturação mais cedo, foi para o Barcelona e agora no Zenit. Como que é o perfil de jogador, William? Tanto do russo como do estrangeiro, né? Tem o Barrios também, né? Que é daqui da América do Sul. Enfim, qual o perfil que você enxerga aí para ter sucesso? Olha, Marcelo, na verdade a gente tem 4 brasileiros. Você esqueceu, nós temos também o Douglas Santos e o Wendel, né? Que são jogadores também Douglas Santos jogou bastante muito no conhecidos no Atlético futebol Mineiro, brasileiro. lateral esquerdo, né? Exatamente. Perfeito. Campeão olímpico também, né? O Wendel também, que era para estar nas Olimpíadas últimas, porém sofreu uma contusão, que veio do Sporting para cá. Olha, primeiro falando sobre o jogador russo. O futebol russo atravessa uma crise também nos últimos anos, viu, Marcelo? Por quê? Porque entrou o limite de estrangeiros e o que acontece? Muitos jogadores artificialmente acabam caindo nas equipes grandes, ou seja, porque eles precisam estar, porque precisam jogar. E o que aconteceu? Houve uma inflação desses jogadores russos. Por exemplo, hoje em dia aqui, um clube como o Zenit, para tirar um jogador de outro clube russo, esse jogador russo, ele vai pagar absurdo, ele paga 5, 10, 15 milhões, um valor absurdo que inflacionou os jogadores, porém a qualidade diminuiu, porque eles precisam estar no clube, né? Tanto que está tendo uma briga constante sobre essa questão de limite de estrangeiros, porque, exatamente como eu falei, artificialmente muita gente está caindo, ganhando muito dinheiro e não está se desenvolvendo como deveria. Olha, o futebol russo em si é um futebol de muita força, né? Um futebol é um campeonato muito difícil, Marcelo, porque, por exemplo, não existe você pegar o ônibus, sentar e ir no estádio adversário, por exemplo, para a gente. Todo jogo mínimo 700 quilômetros, avião, viagem, concentração, então não tem como, entendeu? Tem o fator climático, tem os campos sintéticos, tem bastante dificuldade, que é o que realmente atrapalha um pouquinho na adaptação quando a gente contrata os jogadores. Falando sobre essa questão de como a gente trouxe os brasileiros, sobre o Malcolm, sobre o Claudinho, o Malcolm o Malcolm é um menino, né? A gente fala do Malcolm muitas vezes como se o Malcolm já tivesse uma experiência absurda há 30 anos. Porém, o Malcolm tem 97, vai fazer 25 anos agora, é um menino ainda, que saiu muito novo do Corinthians, você frisou bem, teve um bom destaque, foi campeão brasileiro, foi para o Bordeaux também, no Bordeaux fez uma excelente temporada, que foi comprado pelo Barcelona. Porém, isso tudo muito jovem ainda também, né, Marcelo? Tinha 20 anos, quando ele chegou aqui ele tinha 21 anos. Ou seja, está numa fase crescente ainda, tem muito para crescer. A adaptação dele aqui à Rússia, se não fosse as contusões, eu acredito que teria sido muito melhor, mas ele teve algumas contusões no princípio que prejudicou um pouquinho. Agora, a questão de nível tático e técnico, ele tem, porque ele já jogou na França, já jogou na Espanha, então facilitou. Claro que a intensidade, quando você vem de um Barcelona para a Rússia, é complicado. Porque no Barcelona você está todo o tempo com a bola, né, Marcelo? É difícil, você não pensa tanto, você tem jogadores
na época dele, Busquets, que defende, sabe quem vai defender, e eles, a função deles nos jogos que ele entrou é só atacar, ele não tem que defender tanto. Com relação aos outros brasileiros, vou falar sobre os outros para ficar bem claro. A gente Sim. trouxe o Douglas. O Douglas estava na Alemanha, né? O Douglas, tanto no nosso grupo aqui, eu comentei isso ontem numa entrevista que eu dei, que o Douglas é nem considerado brasileiro. O Douglas é nosso alemão já, porque a mentalidade dele é totalmente diferente. É sobre aquilo que a gente fala, sobre a mudança, sabe? Douglas também passou por uma experiência muito boa. Saiu muito novo do Náutico ainda, foi para o Udinese, para o Granada. Não se firmou, porém ali já fez ele mudar, já virou a chave, porque ele sabia que voltou para o Atlético, teve bastante sucesso, se destacou, seleção brasileira e tudo. Porém, quando ele voltou para a Europa na segunda vez, Marcelo, ele já estava com a chave virada. Ele sabia que se ele não ralasse muito, 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 não se aplicasse, ele não ia ficar ali a bater e voltar. E foi exatamente isso que mudou, né, a mentalidade dele. Ele voltou e ficou. Tanto é que é um jogador crucial para nós hoje, uma mentalidade excelente, que é um fator também que ajuda na adaptação dos outros brasileiros para o nosso clube. Porque ele fala, você tem que fazer isso, tem que calar, tem que fazer isso. Então, um jogador que para a gente também é muito importante nessa adaptação dos outros jogadores. Foi mais fácil a adaptação ao futebol russo, claro, vindo de um campeonato alemão. Muitas vezes aqui também o pessoal, quando vem de um campeonato mais forte, sofre um pouquinho exatamente por isso. Porque a gente, muitas vezes, Marcelo, o que a gente encontra? Na Rússia é muito importante o resultado. Então, nenhuma equipe tem vergonha de ficar atrás, se defendendo durante 90 minutos, acabou o jogo 0-0. Então, muitas vezes, a gente tem que furar esse bloco, a gente perde um pouquinho da intensidade, perde da movimentação, o tempo inteiro todo com a bola, a equipe inteira toda dentro da área, você não consegue furar e você começa os cruzamentos, então você perde um pouquinho da qualidade do seu jogo, que é o que a gente sente quando a gente volta para a Liga dos Campeões, porque na Liga dos Campeões isso não acontece, né? É a intensidade o tempo inteiro durante os 90 minutos. Voltando, aí a gente trouxe o Wendel também, né? O brasileiro vindo de Portugal, que teve um períodozinho de adaptação também, porém tem muita qualidade técnica que ajuda bastante, e o que a gente busca jogadores, Marcel, jogadores com volume, jogadores que aguentem a intensidade. A gente sempre pesquisa bastante isso, jogadores que sejam intensos. E o Wendel não foi diferente. Claro que no começo teve um pouquinho de dificuldade, porque faltava um pouquinho mais de choque, de pegada, que é o campeonato russo que tem bastante, bastante contato. Em Portugal ele não tinha tanto, até por jogar numa equipe grande lá também. Mas, porém, se adaptou muito bem, é jogador também crucial no nosso sistema hoje, um jogador que faz a ligação incrível entre o meio-campo e o ataque. E veio o Claudinho. O Claudinho foi a maior incógnita. Por quê? Exatamente por isso que você frisou, por ser um jogador que está vindo do Brasil. A gente opta, quando a gente vai contratar os jogadores, mas, claro, um jogador que tenha experiência num mercado, num campeonato que seja forte. Entre as maiores 5 ligas europeias, para a gente é melhor, porque foi como que a gente trouxe o Dejan Lovren, o zagueiro que estava no Liverpool, né? O Claudinho a gente tinha dúvida, porém o Claudinho é um jogador, a gente geralmente tem, nós da comissão, traçamos uma linha de jogadores que podem interessar a gente e a gente segue esse jogador, sabe, Marcel? O pessoal está citando bastante do Yuri Alberto. O Yuri Alberto também já é um jogador que a gente acompanha há bastante tempo, assim como outros. E a gente sabe os pontos fortes e os pontos fracos, os pontos que o jogador pode melhorar, os pontos que vai ser difícil. E o que aconteceu com o Claudinho. O Claudinho a gente acompanhou bastante tempo e sabia do que poderia ser difícil para ele, mas sabia da qualidade técnica que ele tinha. E exatamente, eu como na parte da comissão técnica tento ajudar nesses pontos. A gente tem uma relação muito próxima, todos nós brasileiros, até o Barrios também colombiano, até os argentinos diante. A gente tenta acolher bem, por exemplo, minha família é amiga de todas as famílias, de todos os jogadores, para não ter dificuldade de adaptação. E o Claudinho entrou muito bem nesse esquema, nesse coletivo, porque é um menino muito bom, é um menino que quer aprender, é um menino que tem vontade de sempre de evoluir. E, claro, entrou, caiu como uma luva, fez grandes jogos na Liga dos Campeões. Teve um períodozinho, sabe, que pelo fato dele não ter tido o descanso no meio do ano, foi para a Olimpíadas, o Brasileirão ter terminado em 2021 também ao final, então ele não teve descanso nenhum, mas que virou jogador-chave aqui, se eu não me engano, é um dos estrangeiros no Zenit que está tendo mais assistências e gols pelo período de início, sabe, no clube. Então é isso, Marcelo. A gente busca jogadores que possam aguentar não só a intensidade do Campeonato Russo, mas também porque a gente tenta cada vez melhor disputar as competições europeias e ter certos destaques lá também.
William, isso aí me interessa muito, cara. É muito bacana ouvir como que é o trabalho de vocês com relação à análise de mercado, né? Porque, assim, todo jogador interessa, é evidente, mas primeiro tem uma questão financeira. Eu acho que você adoraria ter o Cristiano Ronaldo jogando aí com você, mas não dá. O Corinthians queria o Cavani, mas tem uma situação financeira, tem um contrato que ele tem com o United, enfim. Como que é isso, William? Vocês têm os softwares, você ajuda nisso, pelo que eu entendi, você também está muito a par desse processo todo, né? Vocês acompanham o jogador, então o Yuri Alberto, né, que tem o interesse. Pô, não é agora, não é na janela, né? Isso aí já vem trabalhado. Porque no Brasil tem clube que trabalha com excelência isso aí. Você tá o Palmeiras aqui, o Palmeiras acabou de contratar, William, o Atuesta, jogador colombiano, que estava nos Estados Unidos. Cara, você é brasileiro, você sabe. Para um clube brasileiro conseguir fazer isso, e fala assim, em termos até internos, cara, o conselheiro, pô, mas é o campeão da Libertadores está indo buscar um jogador na MLS. Você sabe, né, que tem esse preconceito. Você é daqui, você sabe muito bem o que eu tô falando, né? Mas o Palmeiras hoje ele é tão profissional em todas as esferas e está sendo vencedor por causa disso, que não tem o menor problema chegar um colombiano dos Estados Unidos aqui, né? Então, mas tem outros, por exemplo, William, eu cito o São Paulo aqui, que a gente vê claramente que não faz esse trabalho. Não faz, né? Porque vai buscar o nome, não vai buscar o perfil do jogador que ele precisa para a ideia de jogo, né? Não vai ver o índice do cara, um lateral direito. Chegou o Rafinha agora, né? Com todo respeito à história dele, espetacular, jogador bom de grupo. Mas será que foram ver o número de cruzamentos certos que ele deu, a distância que ele percorreu no campo, o mapa de calor? Eu duvido que foram ver isso, foram pelo nome. Então, assim, como que é aí na Rússia, William? Como que você monitora o mercado? Como que a sua equipe, a equipe do clube, enfim, faz isso? Vocês têm os programas, vocês vão pelos números e depois vão buscar informações? Como que é esse processo de contratação, que pelo que você já falou, deu para ver que não é aleatório, né? Marcel, realmente você falou muito bem isso, sobre a história do Yuri Alberto, que todo mundo pensa que a gente começou a olhar ele ontem, né? Não, as coisas não são assim. A gente tem uma lista de jogadores que a gente acompanha, e você frisou bem. Normalmente o pessoal pensa que o Zenit, com o poder aquisitivo, o poder de dinheiro, né, pode comprar qualquer jogador. E não, a gente na comissão, nos últimos anos, trabalhando com o SEMAC, a gente tenta organizar isso, né, para que as cifras não sejam loucas, né, para que o clube mantenha um patamar. E é o que está dando resultado para nós no último. O clube está bem estável, não gasta mais dinheiro loucamente como em anos passados, né? É claro que os objetivos anteriores poderiam ser diferentes, a diretoria teria a capacidade, porém a gente pensa sempre com os pés no chão, buscar jogador, até para não dar um desbalanço também no elenco, né? A gente sempre tenta manter a base. Sim, a gente da comissão técnica aqui no Zenit, a gente trabalha bastante com isso. Por quê? Porque a gente tinha um diretor esportivo aqui, o Javier Ribalta, bastante conhecido aqui na Europa, né, o espanhol, que foi para o Parma da Itália, né? E a gente, o nosso diretor-geral, que é o Alexander Medvedev russo, né? Ele meio que herdou esse departamento, que é a base dos scouting de todo mundo, né? E claro, a gente trabalha em conjunto com os scouting dele e buscando jogadores que tenham perfil exatamente para que sejam necessários para o SEMAC, para o treinador, né? E claro, a gente da comissão sabe o jogador que ele quer, sabe o jogador que ele gosta e sabe o jogador que vai ser importante e útil para nós. Então a gente faz meio que uma lista, busca alguns nomes que sejam viáveis, primeiramente financeiramente, e claro, com a qualidade que possa ajudar o nosso sistema de jogo e a maneira que a gente quer jogar. Por exemplo, você frisou bem, a gente não olha um jogo, não olha, por exemplo, a gente busca um atacante, a gente não vê os gols que ele faz, a gente olha tudo, Marcelo. A gente olha, como eu te frisei bem, a gente olha até os amigos dele, pergunta para treinadores. Esse processo facilitou um pouquinho, por exemplo, quando a gente busca jogadores na América do Sul, porque eu tenho um certo conhecimento, bastantes amigos, a gente amigo de amigo de amigo de amigo, você sabe como é que é, a gente sabe todas as informações, que foi o que aconteceu quando a gente contratou o Claudinho, quando a gente contratou o Douglas já tinha ido embora do Atlético fazia tempo, e a gente soube todas as informações do Atlético, do Douglas, de muitos anos, até de quando ele jogava no Náutico ainda. Então, claro, essa busca, ela não se resume a um dia, a um ou dois aspectos, Marcel. É uma busca imensa, a gente vê principalmente hoje em dia é muito fácil, né? Você entrar nos sites de futebol que tem, por exemplo, o iScout, Instat, que
você coloca lá, por exemplo, todos os lances e você vê todos os lances e você acha que aquilo dali será suficiente. Não, a gente é meio que cismado quanto a isso ainda. A gente vê jogos inteiros, vê jogos de câmeras grandes, vê jogos de câmera de televisão. Depois a gente tenta, claro que com a pandemia dificultou um pouquinho, mas a gente tenta ver os jogos no estádio, a maneira que o jogador se comporta, a maneira que o jogador aquece, que se prepara para o jogo. Então a gente vê os mínimos detalhes, Marcelo, para a gente não errar. E a gente não pode errar, até porque, como eu te falei, o nosso limite de estrangeiros ele é bem prejudicial para nós, porque se no campeonato russo 8 às vezes é suficiente, quando a gente vai disputar a competição europeia, a gente perde 2, 3 estrangeiros, é uma falta muito grande. Então, se a gente trazer o estrangeiro que vai perder posição, que não vai ser titular, para a gente é uma perca muito grande, e por isso a gente tenta estudar o máximo possível todas as características dos jogadores, técnicas, táticas, individuais, familiares, pessoais, para que não possa cometer o erro de trazer um jogador que não vai ser útil para nós. Que legal, William. Cara, que rico o seu depoimento, que bacana. Tenho certeza que quem está acompanhando está aprendendo, está crescendo e está vendo que o sucesso ele demanda trabalho. Ele não vem por acaso, ele custa caro, caro não financeiramente, mas caro de tempo, de energia que você tem que gastar. Ô, William, e um paralelo que eu trago é o seguinte, né? Já para a gente partir para a parte final do nosso bate-papo, eu queria assim fazer uma comparação com você pelo que você enxerga do futebol europeu, né? Eu cito aqui no Brasil. E é um fato, desde que os pontos corridos foram instaurados, nenhum clube fora da região sudeste ganhou o campeonato. Né? Os 2 de Minas ganharam, agora o Atlético Mineiro, 2 do Rio, Flamengo e Fluminense, e os 4 grandes de São Paulo. Por quê? Um time do Sul, por exemplo, Inter e Grêmio, que são clubes bem estruturados, o Grêmio ganhou Libertadores nesse período, o Inter também foi campeão do mundo, mas para brasileiro a logística ela é muito grande, William. Né? Então não é só o dinheiro. Claro que quem está em São Paulo, por exemplo, fatura mais. Quem está no Rio, Flamengo, no caso, é uma potência hoje, porque sabe trabalhar. Mas não é só dinheiro, é também dinheiro, mas é justamente as viagens. Né? Um time do Nordeste, como que vai fazer, William? Ele vai jogar, ele sai do Nordeste, joga em Chapecó, né? Nem todos fretam um avião, aí para em São Paulo, ou sei lá, para em Brasília para depois, né, ir para outra cidade. Há um desgaste, você sabe muito bem, cara, a recuperação do jogador é tudo, né? Ainda mais jogando quarta, domingo, depois vai uma Libertadores, jogar na Venezuela, no Equador, enfim. Trago isso porque eu não sei, duvido muito, por exemplo, sei lá, que o Atlético Paranaense volte a ganhar o Brasileiro nos pontos corridos. Ele ganhou em 2001, foi o último fora do eixo que ganhou, mas era mata-mata. Né? Te pergunto por quê, William? Por exemplo, dá para um time russo ganhar a Liga dos Campeões e aí a logística ela sai um pouco de tão protagonista como é aqui no Brasil, mas a questão de dinheiro, William, a gente tem hoje as superpotências europeias, né? Cada vez mais ricas, cada vez mais fortes. Estou falando de Real Madrid, de Barcelona, de Manchester United, de Manchester City, enfim, dos grandes clubes. Dá para um clube russo hoje, ou sei lá, um clube ucraniano, um clube turco, sei lá, desse fora do eixo, fora do centro, ganhar uma Champions hoje, na sua opinião? É possível, William? Olha, Marcel, eu acredito que não, viu? Porque é muito, muito, muito difícil. Claro que no futebol é por isso que a gente ama esse esporte, por isso que a gente se dedica tanto a ele, né? Tudo pode acontecer. Porém, você falou muito bem, frisou muito bem, a diferença financeira, a discrepância hoje em dia é gigantesca. A gente sempre faz análise de elenco, né? Por exemplo, o Zenit de 12 anos atrás, mais ou menos, comparando o valor do elenco, por exemplo. A gente era comparado, por exemplo, a Sevilha, a Villarreal, os times que, no cenário europeu, são times médios fortes, né? Por exemplo, era comparado a que seja um Napoli. A gente era comparado a um outro clube inglês, por exemplo, a um Tottenham, por exemplo. Esse era o nível do futebol russo, por exemplo, comparado às outras equipes. Hoje em dia, o nosso nível financeiramente, comparando com as equipes europeias, Marcelo, a gente compara a Getafe, a gente se compara a clubes médios pequenos. Então, com certeza, a gente ficou bastante para trás nessa questão financeira. Claro que a gente tenta, de uma maneira ou outra, compensar essa diferença, buscando jogadores, fazendo projetos futuros. Porém, eu acredito que ficou muito, muito difícil um clube da Europa, da Europa não, da Europa asiática, que vindo mais para o meio, ganhar alguma competição. Claro que futebol pode acontecer surpresas, mas é praticamente impossível, se mantiver dessa maneira, essa diferença, a gente conseguir algum resultado maior do que classificar para um playoff ou, de repente, para umas quartas.
E o pessoal lida bem com isso, William? Falo internamente, dentro do clube, e falo torcida, imprensa. Há um consenso de realidade, um senso do que é o momento, e isso é bem digerido internamente, ou não? Ainda fica caramba, não chegou, não chegou, não passou, pô, tinha Juventus e Chelsea no seu grupo da Champions, cara, como que você faz? Marcel, a cobrança aqui é tremenda, porque a Rússia, né? É potência. No futebol, esporte, eles querem sempre ser primeiro, não importa se você tem nível ou não. E o Zenit também, né? Porque o Zenit já ganhou Liga Europa, o Zenit já se classificou para oitavas de Champions. Então, claro, a cobrança aqui é enorme, é gigantesca. O pessoal geralmente tem certa dificuldade em ver isso, os fatos, os números, né? E cobram muito, principalmente clubes como o Zenit, por causa do que pensam do nosso poderio financeiro, que a gente poderia conseguir alguma coisa na Europa. A cobrança é gigantesca, porém, fatos são fatos, né? Não tem jeito da gente querer muitas vezes atropelar. Outra vez, a gente fala sobre o futebol, um esporte que tudo pode acontecer. De repente, um ano com muitas coisas acontecendo diferentes do que podem acontecer, a gente pode até conseguir um destaque maior, passar por umas quartas, por umas semis. Porém, futebol é sempre futebol nos momentos decisivos, né, Marcelo? Então, acredito que é muito, muito difícil. Tá tendo muita conversa aqui na Rússia agora, que pode ser que dê uma amenizada aí no limite de estrangeiros, que podem ser que aumente, por causa exatamente disso, porque nos últimos anos a Rússia vem perdendo caindo muitos degraus no nível europeu, e claro, isso é sentido pelo número de equipes exatamente na Liga dos Campeões. Se um ano atrás ou dois, que foi o auge, né, que conta os pontos, a Rússia teve 3 clubes na Liga dos Campeões, daqui um ano, na próxima temporada, só pode ter um e ainda disputando a repescagem para entrar. Então, eles estão pensando nisso, em mudar um pouquinho para ver se aumenta um pouco o nível novamente do futebol russo e para que, quem sabe, futuramente tenha um pouquinho, disputem melhor essas competições europeias. Não é toda hora que tem um Porto com José Mourinho que chega do jeito que chegou, né, William? É uma coincidência, A é uma diferença circunstância. é exatamente, a diferença era naquela época também, de todas as maneiras, é menor, né, Marcelo? Sim. Agora o poderio é muito grande das equipes. Por exemplo, o Ajax, lembra, 2, 3, 4 anos atrás, chegou nas semifinais também, que foi um fato incrível. Porém, acredito que, como vai seguir no futebol, isso daí que vai ser cada vez menos. Até o próprio time brasileiro, você sabe aqui como que é a questão do Mundial de Clubes, ganhar do europeu. Né? O último foi o Corinthians em É, 2012, vai bater 10 anos agora. O Palmeiras vai ter a chance, tomara que ganhe. Seria espetacular o futebol sul-americano voltar a ganhar. Mas o último foi 2012 o Corinthians, William. exatamente, exatamente. É muito difícil. O bom ainda com o Mundial, né, são 3 jogos, 2 jogos, né? É a semifinal e Ó, final só. faz dois. Então, num jogo só tudo pode acontecer, né, Marcelo? Por exemplo, a gente pode cair num playoff de umas oitavas ou de umas quartas e jogar um jogo que um jogador do adversário, de um Chelsea, de um Juventus, foi expulso, a gente consegue o resultado, outro jogo empata em casa e passou. É a mesma coisa no Mundial, as chances são maiores. Porém, numa competição europeia com vários degraus é um pouco mais difícil. E você frisou bem, por exemplo, em 2012 foi a última vez que um clube brasileiro ganhou de um clube europeu, né? Esse nível também, essa discrepância e diferença de valores também já atingiu bastante o futebol sul-americano, assim como atingiu também, da mesma maneira, o futebol russo. William, mas é só você pegar, não sei se você pôde acompanhar esses jogos, cara, mas assim, quando o brasileiro ganhou, né? O Corinthians 2012, o Inter em 2006, o São Paulo 2005. Cara, foram todos 1-0, né? Com o time brasileiro fazendo um gol e se fechando lá atrás. Pô, o herói da conquista do Corinthians foi o Cássio fechando o gol. Do São Paulo foi o Rogério Ceni defendendo aquelas bolas incríveis. Cara, e quando assim teve, agora mais recentemente, por exemplo, o Grêmio e Real Madrid. William, a gente que acompanha jogo há muito tempo, pô, você foi jogador, cara, você vive muito mais intensamente do que eu, que sou jornalista. William, não dá jogo, cara. Você vê que o europeu, ele não é, cara, e não é complexo de vira-lata, tá, gente? Ah, você é contra. Não, não é isso. William, não dá jogo, cara. O Real Madrid não joga na mesma rotação que ele joga, dá para ver claramente. Flamengo e Liverpool. Pô, prorrogação. William, o Liverpool não jogou tudo, cara. Não jogou. Eu não sei se você tem essa percepção também. E, de novo, não é falar que tudo que é bom vem de fora. Não, não é isso. É olhar o jogo. Não dá, né, William? É muito diferente, né, cara? Olha, Marcel, é muito, muito, muito difícil e complicado. Eu te falo uma situação que a gente sente aqui na vida real, né? A gente com o nosso elenco, com o nosso clube. A gente foi jogar contra o
a gente teve 2 jogos decisivos agora na Liga dos Campeões, que foi contra a Juventus, né, e contra o Chelsea. A Juventus vinha de 3 jogos que não ganhava no campeonato italiano, Marcel, e o Allegri manteve eles na concentração durante 3, 4 dias. Cara, você precisa de ver o momento que soltaram a bola do meio-campo, como esses caras começaram. E a mesma coisa o Chelsea aqui, que já veio classificado no último jogo em São Petersburgo. Veio classificado, Marcelo. Você precisa de ver outra vez a diferença da intensidade que os caras se metem no jogo, a maneira que os caras se concentram. A gente volta sobre aquilo, sobre a concentração, preparação. Não é aquela coisa assim que, não, vamos começar tocando de lado, vamos fazer o primeiro passe para pegar confiança, vamos manter. Não existe isso, cara. Os caras chegam para atropelar. E esse nível de concentração, de mentalidade, de vontade, sabe? É o que a gente tenta trabalhar, é o que a gente tenta alcançar, porque a gente está muito, muito atrás. E eu digo isso, futebol brasileiro eu não acompanho diariamente, né? Mas, claro, tenho a visão, conheço um pouco, e eu comparo com o futebol russo também, que é o que a gente trabalha diariamente, sabe, Marcelo? Esse momento de concentração, porque eles fazem de uma maneira que é muito difícil. Por exemplo, os treinadores alemães, né? Essa metodologia de intensidade, de treino, cara, é diferente. Por exemplo, eu elogio o Douglas porque a gente sempre tem o controle dos jogadores também, a gente gosta bastante de observar, de GPS, de tudo, né? De movimentos, arranques, freadas e tudo mais. E aí a gente, por exemplo, Marcelo, só para você ver a diferença, a gente tem um jogador que veio do campeonato alemão e tem os jogadores russos que vêm de outros mercados. E aí ele tem os andares, né? Por exemplo, o aquecimento o jogador geralmente faz aqui, aí a gente faz um exercício que é um pouco mais intenso, sobe aqui, e depois no futebol sobe um pouquinho mais, ganha no volume, né? Digamos assim, comparando. Geralmente o jogador russo, o aquecimento dele é aqui embaixo, porque é tal. Não o jogador russo, em si todo mundo faz isso, né? Quando você vê o Douglas, a gente teve outro jogador que veio do campeonato alemão, o aquecimento dele já é igualzinho o nível que ele alcança no exercício que a gente pede para fazer com a máxima intensidade, entendeu? E aí que você vê a diferença de mentalidade. Por que os treinadores alemães estão tendo tanto destaque, no meu modo de ver? Exatamente por isso, porque eles conseguem manter esse nível de intensidade, de concentração, essa mentalidade alemã que a gente conhece, né? Isso não é só no futebol. A mentalidade deles de muita concentração, de muita seriedade, e é por isso que estão tendo destaque. E é onde a gente tenta chegar, que a gente trabalha diariamente para tentar mudar a mentalidade, para tentar mudar o trabalho, adaptamos exercícios, vemos exercícios para ver se o jogador consegue chegar nesse nível e conseguir manter essa intensidade e essa concentração. Ô, William, e quando você fala intensidade, aqui no Brasil esse termo virou moda uma época, né? E achavam que intensidade era correr muito. E não é. Às vezes o cara corre errado, né? É intensidade complexa, né, William? É fazer executar uma ação com menos toque possível, é gastar a mínima energia e ter a máxima eficácia na ação, é concentração, é mentalidade, é isso, né, William? E aí o que? É treino, é do jogador em si, é o ambiente do clube que converge para isso. O que é, William? Como que chega nisso? Olha, Marcelo, eu acredito que é um pouco de todo. E é exatamente o que você falou, é fazer o movimento no momento certo. Porque, por exemplo, a gente sempre fala com nossos jogadores, né? Tá muito em moda a pressão depois da perca da bola, né? E o que acontece? É uma questão lógica que muitas vezes a gente, como jogador, eu falo isso por mim também, mas como jogador eu não entendi isso. Que é uma questão simples e fácil. O que você prefere fazer? Geralmente, quando você pergunta para o jogador, você prefere dar um pique de 10, 15 metros no máximo para pressionar, ou você prefere correr 50 metros voltando no campo defensivo, trotando numa velocidade média intensa? O que você prefere? Qualquer jogador fala, não, eu prefiro correr os 10, 15 metros, um piquezinho ali, parei e acabou. E é exatamente isso que a gente tenta explicar para os nossos jogadores fazer durante o jogo. Muitas vezes, mas por que então você não foi pressionar ali aquela bola que você estava do lado e não teve nenhuma ação, nenhuma reação? É esse tipo de coisa que a gente tenta mudar diariamente na cabeça dos jogadores. Uns têm mais facilidade, né? Como eu bem frisei, tem jogadores jogadores russos, jogadores de outros países que a gente tem no nosso elenco, que tem facilidade em fazer isso de uma maneira mais rápida. Outros têm mais dificuldade, que é aí que a gente tenta trabalhar, sempre buscando maneiras, mostrando vídeos, no treinamento, cobrando. Eu sou um cara que eu sou muito ativo nos treinos, eu cobro bastante, grito, para tentar chegar nesse nível, né, Marcelo? Para tentar melhorar esse aspecto que hoje em dia no futebol é essencial.
A gente viu estatisticamente 60% dos gols hoje em dia é depois de uma roubada de bola no campo de ataque. Então, é o que a gente tenta trabalhar bastante. William, que legal, cara. Olha, muito obrigado. A gente podia ficar aqui horas conversando. Certeza que quem está ouvindo até o final, quem está acompanhando aqui até o fim, está maravilhado. Você tem muito conteúdo. Parabéns, cara. Não é à toa que você está onde você está. Conhece muito do jogo, se comunica bem. Parabéns mesmo. William, já te agradeço pela entrevista, pelo bate-papo. E como reflexão final, eu sempre deixo uma perspectiva, né, um foco no futuro. Como que você imagina 2022, William, para o mundo do futebol, né? É claro que a temporada aí na Europa, ela está indo na metade para o final. Aqui no Brasil vai começar, por exemplo, domingo agora começa o Campeonato Paulista, né? Tem jogo do Palmeiras. Tem Copa do Mundo no final do ano, se isso impacta alguma coisa. E tendência tática mesmo, William. Como que você está imaginando, cara? A gente vê as linhas de 5 voltando com tudo, né? Esses jogadores de beirada sendo cada vez mais versáteis, o cara volta como um lateral e compõe uma linha defensiva quando está sem a bola, ele vira um extremo quando está com a bola, ou então ele joga por dentro, né, e abre os pontos, enfim, o que você aí, respirando, vivendo o futebol europeu, está vendo como tendência, o que você acha que 2022 vai trazer de inovação para a gente dentro do campo? William, mais uma vez, obrigado, parabéns, e foi incrível, cara, espero que você tenha gostado aí também do bate-papo. Não, claro, Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É muito legal falar sobre futebol, principalmente para mim, que no Brasil, assim, são poucas vezes que eu falo de futebol, sabe? Para mim, até, como eu bem frisei com você, muitas palavras eu sei em russo e como eu não pratico em português, para mim fica até difícil, né? Mas foi muito legal o nosso bate-papo. E sobre tendência, Marcel, a gente trabalha bastante esse sistema também aqui, sabe? Até por causa das características dos nossos jogadores. Eu acredito que esse sistema ele tem pontos positivos, porém pontos negativos. E eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, se você tem jogadores que entendem a parte defensiva, a maneira de cobrir os laterais e tudo mais, você pode fazer a função dos 3 zagueiros com 2. Aí você já transforma o sistema novamente no 4 e coloca um jogador por dentro, mais um jogador por dentro, né? Mas o que acontece? Se você tem jogadores laterais inteligentes, você também pode substituir os 2 laterais pelo ponta que vai fazer os 2. Então, com um jogador, você substitui 2. Isso vai muito depender da qualidade e da característica do jogador que você tem no seu elenco. Pontas inteligentes podem tranquilamente fazer essa função. Pontas com uma característica de mais ataque, você vai sofrer bastante, né, atrás. Zagueiros que façam essa cobertura boa, você pode jogar da mesma maneira só com 2. Zagueiros que têm um pouquinho de menos de velocidade, que entendam mais, você tem um terceiro que ajuda a fazer a cobertura. Eu acredito que isso aí sim é uma tendência, até porque a gente vê bastante clubes. Por exemplo, a gente jogou com o Chelsea, que joga nesse sistema 3-4-3, alguma variaçãozinha ali na frente dos 3, né? Ou jogam com 2 juntos de atacante, ou joga com um por trás, ou se não, joga com 2 abertos e um por dentro. O que acontece? São como robôs, Marcelo. A gente estudou o adversário, eles sempre fazem a mesma coisa, sempre os mesmos movimentos. Porém, aquilo se torna automático e muitas vezes, pela velocidade deles entenderem o movimento, a gente não consegue acompanhar. E com esses treinadores tendo sucesso com esses sistemas, eu acredito que sim, é uma tendência cada vez mais equipes voltarem a jogar com esse sistema, buscar jogadores para esse sistema, porque a estabilidade defensiva é muito melhor. Claro que você perde muitas vezes o jogador por dentro, porém, atrás você se defende muito melhor. E como a maioria das equipes hoje em dia sempre tenta trabalhar bastante a questão da pressão, você só com os 3 atrás é suficiente para você ter uma boa estabilidade defensiva. Outra vez frisando que os treinadores que estão tendo sucesso, aí, os alemães, né, o Tuchel, que tem um sistema bem desenhado de 3 zagueiros. Está tendo também o italiano Conte, né, que chegou no Tottenham novamente com esse sistema e está jogando muito bem. Sim uma variação que acredito que vai persistir aí durante mais algum tempo. Porém, eu acredito que a tendência no geral do futebol, Marcelo, é sempre buscar essa intensidade. Quanto mais tempo possível você tentar roubar mais rápido a bola do adversário, os jogadores entendam melhor a função, você trabalha muita tática, você trabalha muita bola parada, que é essencial hoje em dia, e vai ter sempre essa evolução, cada vez um futebol mais rápido, um futebol mais, como se diz, disputado
na questão da inteligência e do automático, porque quanto mais você faz, mais rapidamente você toma a decisão. E é o que a gente está tentando trabalhar, é o que a gente está tentando evoluir aqui, sempre também mantendo as linhas defensivas o mais alto possível. E acredito que isso daí vai se manter também durante um bom tempo. E, bom, na Copa do Mundo a gente vê, né, as tendências para onde vão, mas eu acredito que vai se manter isso aí durante um bom tempo. Maravilha. William, obrigado, cara. Que muito em breve você esteja no futebol brasileiro. Você com certeza somaria demais como auxiliar ou como treinador, né? Que é o seu desejo, o seu objetivo para um futuro próximo. Enfim, foi incrível o bate-papo. Obrigado e até uma próxima, William. Valeu. Valeu, Marcel. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí no Brasil. Valeu. William de Oliveira com a gente. Obrigado, William.